Chegou a hora de você construir sua história de sucesso. Venha sonhar e conquistar. Venha agora para Microlins. Aqui tem a qualificação que vai mudar a sua vida. Inglês da Microlins. Com o inglês da Microlins, você aprenderá o idioma mais falado no mundo e terá a chance de ter um salário acima da média, ou o salário que você tanto deseja. Isso porque a Microlins oferece o melhor inglês, e para todos. No Inglês Kids, crianças aprendem de um jeito divertido, com brincadeiras que estimulam todas as habilidades. Já no Inglês Teens, para jovens, dá para aprender com simulações de situações reais. E no Inglês para adultos, você conta com um ensino rápido e eficaz, feito para atender um mundo globalizado e ter sucesso na carreira. Gostou? Tem muito mais! No Inglês da Microlins, dá para escolher o seu jeito de aprender. Você pode fazer 2 aulas por semana em horários predeterminados ou optar por horários mais flexíveis, ideal para quem quer aprender no seu ritmo. Venha para Microlins. Aqui você fala inglês desde a primeira aula, aprende com professores especializados e com o melhor material didático. Além disso, as aulas contam com jogos, exercícios, músicas, vídeos e atividades em grupo para desenvolver sua conversação. E sabe o que ainda tem? A English Pen, um professor 24 horas que auxilia a pronúncia. Com ela, você pode fazer exercícios onde estiver. Sem falar que com a Microlins, você pode obter a certificação TOEIC, que é tão exigida em processos seletivos do Brasil e do mundo. Quer finalmente aprender inglês? Vem para Microlins. São mais de 25 anos de história, mais de 500 unidades e mais de 4 milhões de alunos formados e orientados para o mercado. A oportunidade da sua vida está te esperando. Matricule-se já na Microlins. Microlins, há mais de 25 anos profissionalizando o país. Aí é o nosso encontro semanal, tá certo? Hoje é segunda, então a gente já começa cheio de energia, cheio de novidade, muita informação. Conforme a gente conversou, né, na semana passada, no programa de hoje, então a gente vai fazer um foco mais de treinamento, tudo, e falar sobre os formulários, né, as fichas de controle pedagógico. Então a gente vai falar um pouquinho aí da primeira rodada, né, agora, começando agora em fevereiro, vamos falar das fichas, um pouquinho do momento PF, as escolas aí que estão em ação, e a qualquer momento, vocês já sabem, é só aí entrar em contato, né? Então, vocês têm aí o WhatsApp, né? O 19992395338. Combinado? Então, vamos que a gente não pode parar, né? O nosso ano aí é o ano da atitude. Então, como eu falei, aqui segue a agenda aí já para a primeira rodada, começando em fevereiro. Então, no dia 3 de fevereiro, a gente vai ter tanto em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, quanto para a regional aqui de São Paulo interior, aqui em Campinas. Aí no dia 16, em Belo Horizonte, a gente vai ter os 5 momentos do multimídia. No dia 17, também em Belo Horizonte, a primeira rodada. E também no dia 17, a gente tem acontecendo aí para a regional da SP1, né? Provavelmente vai ser em São Paulo, mas eu só estou fechando aí com as unidades para ver qual é a melhor logística para que a gente possa aí ter todo mundo participando, tá certo? Mas podem aí salvar aí, né, o Save the Date. Então, dia 3 de fevereiro e nos dias 16 e 17, a gente vai estar aí com vocês, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala aí, né, de capacitação, tudo, o mês está chegando no final, e como vocês sabem, o PF, a gente tem aí as autoavaliações. Temos visto aí nos grupos, né, do WhatsApp, então eu não sei se alguém viu, é muito importante que vocês façam a avaliação mensal, a autoavaliação mensal, para que vocês possam ter aí um acompanhamento mesmo, um melhor monitoramento dos índices da escola. E lembrem-se, né, que quem fizer aí todo mês, você tem um bônus de 10 pontos no PF, então não custa nada fazer, vamos que vamos, né. Nossa categoria aí, já entrando no tema de hoje, é a de gestão acadêmica, e é o que a gente fala, né, principalmente aí no nosso coordenador pedagógico. Quais são aí algumas das atribuições?
participar dos treinamentos que a franqueadora oferece e aí capacitar os seus educadores, assistir às aulas e dar o feedback. Quando a gente fala de retenção, então é calcular mesmo na planilha, analisar, verificar o que está acontecendo, verificar se tem que tomar alguma decisão, faz as reuniões junto aí com o franqueado, né? Faz a pesquisa de satisfação. Então a gente fala aí para fazer 2 vezes por ano, para que vocês tenham um melhor acompanhamento, estão sempre aí em contato com os seus alunos, e se eventualmente tiver alguma coisa, já sabe, né? Passa a pesquisa de novo para saber, faz aquele atendimento individualizado, para que a gente possa aí ter um melhor controle. Por quê? Quando a gente fala aí, né, do papel, da essência, né, do papel aí do nosso coordenador pedagógico dentro da unidade, o que é? É ter certeza que a gente está dando uma aula de qualidade, está em contato aí, vendo se a gente realmente está colaborando com o aprendizado dos alunos. Será que o meu aluno está satisfeito? Será que eu tenho aí o desenvolvimento dos meus professores? Né? Então, é todo esse trabalho, é todo esse acompanhamento que foca mesmo na hora que a gente fala da retenção, não é mesmo? E, falando em retenção, vocês já sabem, a gente está chegando aí no finalzinho do mês, e todo final do mês a gente pede para enviar a planilha, sempre até o dia 10. Para quem está chegando agora, a gente tem muitas unidades, então essa aí é a cara da nossa planilha, ela é uma planilha em Excel e ela está disponível no portal do franqueado. Calma, essa ainda é a do final do ano. Ainda essa semana a gente está terminando aí os ajustes, vai liberar a de janeiro. Mas fica aqui aquele recado, né? Eu percebi que algumas escolas não me enviaram os dados de dezembro. Então, quem está chegando agora na rede, né, quem está começando, aproveita, corre lá, baixa a planilha de 2016 ainda, para que vocês tenham os dados, né, de quantos alunos vocês terminaram, como estava a escola. Então, tenta preencher outubro, novembro, dezembro, porque aí vocês têm o último trimestre. Para quando a gente chegar aí agora no finalzinho do ano, né, de 2017, lá no último trimestre, a gente tenha um comparativo. Semana passada, então, foi a semana que eu fiz aí o levantamento, né, das planilhas que vocês me enviaram, e eu fiz um fechamento, um balanço, vamos dizer assim, do nosso ano de 2016. Foi muito legal, porque a gente viu que tinham escolas que não tinham inglês e começaram a aplicar o inglês, tinham escolas que tinham 10 alunos e terminaram com 10 alunos, tinha escolas que de 20 alunos passaram para 80 alunos. Então, para a próxima semana, eu vou até trazer mesmo esses dados, porque teve coisa que, do mesmo jeito que a gente teve novos alunos, a gente ainda teve uma evasão. Então, aí fica aquele dado, né? O que eu posso fazer para trabalhar melhor a retenção dos meus alunos, né? E é o que a gente fala, né? Estamos juntos para a gente trabalhar sempre juntos. Então, quando você entra na planilha, né? Então, o que acontece? Você clica lá, você tem tanto a aba de inglês quanto a aba do profissionalizantes, e aí você tem para preencher os dados. E logo embaixo, então, você só vai preencher mesmo a planilha dos apontamentos. De check-up, de resumo da unidade, tudo isso depois vai servir de controle para vocês, para que vocês possam aí ter um controle. Então, é muito importante que vocês preencham todos os campos que estão em branco, para que vocês tenham aí os dados reais, né? Então, fica aí a dica, né? Fechamento aí da planilha, já começa a recolher os dados de janeiro, então a gente sabe que janeiro é um mês bom, é um mês que as pessoas estão voltando de férias, quem vai fazer faculdade em outro lugar, ou mudou horário de trabalho, tudo, então realmente o início do ano é movimentado. Então, já vão colhendo aí os dados para não deixar para a última hora, porque no dia 30, que já é a semana que vem, a gente já fecha, né? Então, falando aí de retenção, renovação, rematrícula, né? Quando a gente fala de tudo isso, o que acontece? A gente precisa, né, de um acompanhamento. E a gente tem aí o nosso kit de gestão pedagógica lá no portal, então, assim, ele é aplicado para todos os alunos, então a gente tem a ficha de frequência para o Class e para o multimídia, onde a gente consegue ter aí um controle da entrega do homework, do flashback, a gente tem o controle dos exercícios complementares, a gente tem o report card que a gente envia após o flashback, temos a planilha de retenção, né, que eu falei, o relatório de observação de aula, tanto para o Class e para o multimídia, que vai servir para o acompanhamento pedagógico aí entre professores e alunos, e temos a pesquisa de satisfação, né?
Só para o multimídia, nós ainda temos a FAGA, que é preenchida pelo aluno, e a ficha de acompanhamento e feedback do professor, que é preenchida pelo professor, tá certo? Então, é o que a gente fala, documento é o que não falta, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala, né, como que eu vou fazer? Acompanhamento, eu entrar na sala de aula, é só preencher a ficha de frequência. Não, né, gente? Então, o acompanhamento tem o quê? Toda uma preparação, você tem que se organizar, vocês podem aproveitar até as reuniões pedagógicas para fazerem. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar bastante das fichas, então vocês podem até usar esse momento aí de apresentação das fichas e fazerem também com as escolas de vocês, né? Conversar aí, será que eu estou com alguma dúvida para preencher a planilha? Será que eu tenho alguma dúvida para preencher o meu report card? Como que eu faço o cálculo dos meus flashbacks? Porque são perguntas que chegam aí para a gente. Então, vamos lá trabalhar juntos. Então, quando a gente fala, né, como que eu vou fazer? Então, antes da sala de aula, a nossa preparação, o nosso acompanhamento, ela já começa quando? Desde a hora que a gente está fazendo lá a seleção e a contratação dos professores. Então, o nosso candidato, ele vai lá para o portal, ele vai fazer o teste online, a gente tem tanto o escrito, a redação, se aprovado, ele vai para a entrevista oral, o cadastro de professores, na universidade corporativa, então a gente tem lá os 2 cursos de inglês, de metodologia e dos 5 momentos, o cadastro do portal do aluno, para que ele tenha acesso ao multimídia, né? Ele tenha acesso até ao material mesmo, e aos exercícios complementares. E então, o Teacher's Guide. Fizemos isso, aí nós vamos para a sala de aula. Então, tanto para o Class, Kids e Teens, então a gente tem um plano de aula, nós temos aí a ficha de frequência, que nos permite acompanhar a presença, a tarefa de casa, flashback, os online exercises, o fechamento do report card, o histórico pedagógico. Então, tudo isso vai trazendo. E o report card, propriamente dito, que é o que a gente entra. Então, se meu aluno perder o report card, pelo menos eu tenho lá na minha ficha de frequência todos os dados registrados. E o report card é aplicado a todos, tanto para o Class quanto para o Teens e para o Kids. Se eu tenho uma turma de multimídia, lembrando aí que a gente trabalha dos 13 anos em diante, então, nós temos na nossa ficha de frequência, nós trabalhamos aí o controle de frequência, a tarefa de casa também, as notas de flashbacks, online exercises, o fechamento do report card, o histórico pedagógico, nós temos a FAGA para os nossos alunos, nós temos a ficha de acompanhamento para o nosso professor e o report card. Ai, Alessandra, muita ficha. Mas tudo isso, gente, vocês vão ver, quando vocês já têm tudo implantado, tudo aplicado, é muito mais fácil para que você tenha aí um melhor rendimento e um melhor acompanhamento na sua classe. Ah, e acabou? Não, não, não. Por quê? Porque quando a gente fala aí na escola, nós temos então também o nosso relatório de observação de aula, né? Que a gente fala que é a ROA, né? Então, tanto para o Class quanto para o multimídia. Porque a gente tem aí algumas sessões que são diferentes. E a pesquisa de satisfação, que ela já pode ser aplicada online, tanto para os alunos quanto para os responsáveis, tá? E ainda nós temos o teste de nivelamento de inglês para os nossos alunos novos. Então, tudo isso, todos esses arquivos, né, que a gente está falando aí hoje, vocês vão ver que não é segredo. Eles já estão disponíveis no portal, eles já estão prontos para serem usados, né? E qualquer dúvida, vocês já sabem, podem falar comigo. Falando em dúvida, essa semana, como eu falei, começo de ano, então os alunos estão chegando, a gente precisa fazer aí a contratação de alunos. Então, falando nisso, surgiram algumas dúvidas sobre como que a gente faz a prova, né? Como que eu faço a aplicação da prova online e tudo. Então, eu peguei bem um passo a passo, né? Então, esse aí vai entrar de bônus de treinamento hoje, para que a gente possa fazer. Então, vamos lá, eu dei os prints na tela, para que a gente possa ter certinho como fazer e como ter aí um melhor trabalho para a nossa contratação e não ter erro aí. Então, a gente começa aí, então, eu peguei também pelo portal, então dá para ver, tá vendo? Então, você acessa na prova online através do portal do franqueado. Então, aí vai pedir o seu login e sua senha, tá? E aí você vai clicar no aplicar a prova. Vocês vão ver que ali tem um campozinho verde, né, no canto direito, e aí vai aparecer para você preencher os dados do candidato. Então, tem o nome, o CPF, o e-mail, o telefone. Prestem bastante atenção quando vocês forem preencher essa ficha, porque são os dados do seu candidato, tá ok? Então, vamos lá, vai começar a prova, são questões de múltipla escolha, e ele tem 60 segundos para responder.
Se aprovado, né, então ele tem que ter aí 70% ou mais, aí ele faz a redação e então uma avaliação oral. E aí, como que eu faço, né? Como que é essa prova? Então, eu quero saber como foi o resultado do meu aluno. E aí fica o passo a passo mesmo, porque realmente eu queria saber como que eu faço para ter os dados dos meus alunos. Eu tive o caso aí de uma escola que perdeu o currículo do candidato. Então, já tem aqui o e-mail e o telefone. Como que eu faço? Então, aí você quer saber o pós-prova. Então, você vai entrar lá, de novo, naquela prova, e aí você vai ter que, no canto esquerdo, você tem lá, ó, corrigir a prova dos candidatos. Quando eu clico lá, eu tenho todos os dados. Então, eu tenho o nome, o CPF, o e-mail e o telefone que foram cadastrados. Beleza. Cliquei lá, né, no corrigir a prova, e aí, então, eu tenho a prova propriamente dita, né, toda a correção feita. Lá no finalzinho, na página 6, mais ou menos, eu tenho a redação. Então, isso aqui nosso foi só, né, de modelo, e tem lá, ó, deseja enviar para correção no departamento? Sim, eu quero. Então, aí vai ter lá, e aí vai aparecer que você pode mandar ou para mim ou para o Robson, tá? Então, as escolas que são atendidas pelo Robson encaminham para o Robson, as escolas que encaminham, que trabalham comigo, vão encaminhar para mim a redação, ok? Quando eu volto lá no campo, né, que tem a ferramentazinha ali de configurações, né, a ferramenta de performance dos candidatos. Então, ali eu tenho também o nome, o CPF, quantos pontos que ele fez, a porcentagem, a nota da redação e também o campo lá da correção da prova, tá? Então, você consegue visualizar. Isso é válido tanto para o inglês quanto para o espanhol, porque o processo é o mesmo. Então, tá tudo explicadinho, tudo detalhado. Beleza? Ok? Mandou a prova, corrigimos, vamos lá agendar. Então, normalmente a gente faz aí as provas, né? A entrevista oral de segunda-feira, com exceção se a gente está em deslocamento ou se a gente está em algum treinamento, aí a gente pode marcar num outro dia. Mas normalmente as provas são agendadas aí na segunda-feira, né? A gente entra em contato, ok, seu candidato foi aprovado, e aí você vai o quê? Convidar o candidato para retornar à unidade. Por que isso? Porque daí você vai fazer, então, com ele o contato. Então, ele vai lá voltar na unidade e você vai entrar em contato conosco. Então, a gente vai ligar, pode ser por telefone ou por Skype, e ao término, a gente já dá o resultado. Então, por isso que a gente fala que é legal que ele faça na unidade, porque assim você já acompanha aí todo o processo, tá? Então, nós temos aí os dois consultores, tem o e-mail. Então, o meu é o alessandra.pita@pearson.com e o do Robson, robson.cubis@pearson.com, tá? Então, não tem segredo, é só encaminhar daí lá o e-mail, vai automaticamente pelo portal, tá? E aí a gente já faz toda a entrevista, fica finalizado e a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Quando a gente fala que você foi contratado, então agora nós vamos fazer o nosso treinamento lá na Universidade Corporativa. Para o inglês, então, a gente já tem 2 cursos, né? O de metodologia do curso de inglês e os 5 momentos da aula do multimídia. E ele é um curso que é válido, né? São cursos que são válidos para todos. Professores, coordenadores, gestores, comercial, né? E tem a emissão de certificado. O curso de metodologia, ele tem a carga horária de 1 hora, e o de metodologia, ele tem o dos 5 momentos de 1 hora, e o de metodologia 3 horas, tá? Então, é muito importante que todo mundo faça. Já fiz, tudo é bom reassistir, veja aí, você já fez, então você pode tirar alguma dúvida, já aproveitando aí das dúvidas, semana passada eu conversei também com um professor que pediu para conversar comigo, porque ele entrou na unidade, assistiu a aula de outro professor, e aí o outro professor não estava aplicando os 5 momentos, que estava diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que o meu aluno que está com dúvida é porque ele não está fazendo corretamente aí os 5 momentos. E aí eu trouxe, então, né? Você vai clicar lá na categoria de cursos, vai entrar na aba do pedagógico, e aí eu tenho. Então, aqui a gente tem lá no meio, os 2 de inglês estão no meio, né? Então, tem lá a metodologia de inglês
e os 5 momentos. Então, no começo, se você ainda não fez, vai aparecer ali, né, no quadrinho o iniciar, faz, e depois que você fez, concluiu, fez a avaliação de satisfação, fez a prova, tudo, aí aparece o visualizar. Então, não tem segredo, meu professor já fez aí os momentos, e aí, então, a gente aproveita para fazer também o cadastro no portal do aluno, né? Então, no portal do aluno, a gente faz lá o cadastro dele, e caso tenha alguma escola que ainda não tem o cadastro também, é só enviar lá o nome da unidade, os dados, o código, né? E quem que vai ficar responsável para que tenha aí esse cadastro. A partir do momento, então, o que acontece? O meu candidato, ele já tem acesso ao portal, ele já tem acesso ao portal do aluno, ele já tem acesso ao Teacher's Guide, né? O nosso livro do professor. Então, aí a gente começa a fazer toda a preparação da aula. Caso ainda tenha alguma dúvida, é só entrar em contato, que aí a gente tira as eventuais dúvidas que possam surgir sobre como preparação de aula, tudo. Combinado? Então, vamos lá dar continuidade. Então, agora a gente vai falar dos nossos controles propriamente ditos. Então, é assim, a ficha de frequência, né, como eu falei, tem que fazer sempre aí a tarefa de casa, os exercícios complementares para todos os alunos, a FAGA e o feedback, o report card, tudo. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente começa com o nosso plano de aula, né, o nosso lesson plan. Ah, mas a carga horária é 80 horas. Então, no caso do Class, a gente tem esse lesson plan, tá? Totalmente planejado, então, tanto para o Kids, para o Teens, para os adultos. Então, ele já tem lá a primeira aula para a gente fazer a apresentação do curso, as aulas de flashback. Mensalmente, em amarelo, ali, a gente tem as extra activities, né? Então, são as atividades extras que você pode usar ou para colocar um conteúdo em dia, ou para fazer uma revisão de conteúdo, ou para falar sobre uma data comemorativa que faz parte, né? Então, a gente tem aí as 80 horas. Ah, mas como que é? Então, cada linha lá equivale a 60 minutos. Se eu tenho aula dupla, equivale aí a 2 horas de aula, 2 linhas. E aí a gente tem, então, a nossa ficha de frequência. Essa aqui, então, ela tem o espaço para você preencher os nomes dos alunos, os dados da turma e todos mais. Então, vamos ver lá mais de pertinho, né? Então, aqui, ó, eu tenho a ficha completa, tá? Vocês estão conseguindo ver? Então, vamos ver lá em cima, né, perto aí do cabeçalho. Então, eu tenho turma, dia da semana, estágio e tal, os nomes dos alunos. E aí, lá embaixo, que na verdade é o meio da ficha, vou preencher a data, a falta. Então, se meu aluno número 1, a Alessandra, faltou, eu ponho 1 para colocar. Professor assina, aluno assina, o planejado foi cumprido, né? Teve alguma coisa alterando lá, e o nosso coordenador assina. Então, é o que a gente fala. Deu aula na segunda, o coordenador já avista na terça, né? Para não ter problema. No verso, então, a gente tem a avaliação, né, do homework, então aí como que foi, que nota que ele tirou, e a avaliação do flashback, tá? Então, vamos ver lá mais de perto. Então, para o homework, esse aqui até já é do livro 4, então começa da unidade 25, e aí embaixo, então, a gente tem dos flashbacks, tá? Então, é assim, é só preencher. A gente já tem para o livro 2, 4, 6, tudo bonitinho, já formatado no modelo novo. Quando a gente fala do multimídia, então é a nossa ficha dos quadradinhos, vamos lá ver mais um pouquinho de perto. Então, você tem aí a aula, o livro, aluno, e também cada quadrado equivale a 60 minutos de aula, tá? Então, vai por lá a aula. Então, ele fez a Unit 1 First Class. Eu posso pôr U1, né? F, né? 1 class, second class, eu ponho 2 class, né? Para que você tenha aí um próprio controle. Professor assina e aluno assina. É muito importante que a gente tenha esses formulários, por quê? Para que a gente tenha aí todo o registro do nosso aluno. Então, é fácil, porque eu tenho lá 50 horas na frente e 50 horas atrás, né, no verso, porque espera-se que o meu aluno do multimídia consiga concluir até as 100 horas, desculpa. E aí, no verso, então, a gente também tem se ele entregou a tarefa de casa, se a nota que ele tirou nos flashbacks, histórico pedagógico. É muito importante que a gente preencha. Então, o aluno que sai, o aluno que chega atrasado, o aluno que não participa, o aluno que fica conversando no meio da aula,
Então, tudo isso a gente vai preenchendo, vai falando, para que o meu aluno consiga aí ter tudo documentado. E se a mãe vier fazer, meu filho não está estudando, meu filho fala que ele não fez, tá aqui, ele não entregou a tarefa de casa, ele chegou atrasado. Então, você tem aí todo esse controle, vai ajudar aí bastante, né? Então, aqui tem mais de perto, né? Então, você consegue visualizar se ele entregou a tarefa de casa, a mesma coisa para o report card, tá? Lembrando que no multimídia, a gente tem só o teste oral, o teste escrito e os online exercises. O nosso aluno do multimídia, ele não precisa fazer a prova de listening, porque ele já faz todas as aulas, né? E o espaço aí do histórico, tem o espaço também para o professor assinar tudo. E se você quiser pedir até para o aluninho vistar, pode pedir sim, para ele estar ciente que você está prestando atenção nele. Então, aqui a gente tem o report card. Então, no caso do Class, o nosso aluno vai ter aulas, vai ter a nota também para o listening. E aí, num outro treinamento, num outro dia, a gente vai fazer com foco especificamente aí para o report card, como preencher, como calcular, né? Quando a gente vai falar aí sobre avaliação. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a gente tem aí o report card dos adultos. Aqui a gente tem o report card para os kids, né? Então, os kids e os teens, eles são avaliados por conceito e pelas habilidades, né? Então, a gente tem a fluência oral, a redação, a avaliação auditiva, a avaliação da leitura. O que acontece é que no boletim do aluno, do Kids e do Teens, quem vai assinar é o responsável. Afinal de contas, no Kids, a gente tem alunos entre 8 a 10 anos e no Teens, entre 11 e 12 anos. Tá? Então, a gente tem também aí as revisões e então vai preencher. O verso é em branco, porque se você precisar fazer alguma anotação, você pode fazer, tá? Então, esse aqui é para o Kids e aí a gente tem também para os Teens. Tá, então, volta lá só para ver, porque voltou, então, o Kids e os Teens, tá? Mas aí, do Report Card, do Flashback, a gente vai fazer daí um treinamento específico, porque a gente sabe que são dúvidas que surgem e acontecem, beleza? Então, a aula tá lá, né? A gente já teve o controle, e aí a gente tem a Faga. Eu tô vendo que aí já tem gente com dúvida, né? As mensagens já começaram a chegar. É isso aí, participem e mandem as notícias. Então, quando a gente fala da Faga, ela é a nossa ficha, né, de acompanhamento aí de autoavaliação mesmo e gestão da aula que o próprio aluno preenche. Qual é o objetivo dela, né? Então, é organizar o processo da aula. Então, o próprio aluno que vai preenchendo, né, você consegue ver como que ele foi acompanhando durante a aula e aí tem aí algumas dicas, né? Então, por quê? Vamos lá ver um pouquinho dela, né? Elas são 2 páginas, frente e verso, e aí eu tenho lá nome, início de estágio, final, e ela é para todos os alunos do multimídia. Lembrando que essas informações eu estou passando rápido, porque a gente não vai fazer uma aula de leitura aqui. Todas essas informações, elas estão junto com o formulário para você baixar. Então, você termina o vídeo, tá vendo? Você passa, tem os espaços para as anotações. Quando ele tem o dia do flashback, ele vai preencher aí a autoavaliação, e tudo isso fica na escola, guardado aí na pasta suspensa. Né? Então, vamos ver como que ela é. Então, aqui eu tenho um modelo, tá? Essa é do livro 2. Lá em cima, a gente tem até o espaço para preencher se ele fez o vídeo da pré-aula, então, tanto de conceito, de atividade. E quando você imprime frente e verso, aí você tem também o dia da aula do flashback. É muito bom, porque aqui no dia da aula do flashback, a gente tem aí a autoavaliação, e o próprio aluno vai se autoavaliar. Então, por exemplo, você entendeu o conteúdo? Quanto? 100%? 75%? Eu preciso melhorar mais. Então, é um momento que o próprio aluno vai parar, vai pensar e vai ver como que está o rendimento dele no curso. Tá? A gente até fala para fazer colorida, porque cada livro tem a sua cor, então fica muito mais fácil até para você controlar. Então, aí, aqui eu tenho para o livro 4, né? Então, da unidade 25, a mesma coisa. Cada linha, então, equivale a uma aula, né? A 1 hora de aula. Se eu tenho aula dupla, espera-se aí, né? Que esse é o planejado para ele fazer. No livro 4, então, aí já está a informação em inglês. Então, aqui então, from the contents presented in the previous units. Então, aqui tudo você já tem aí em inglês. Para o livro 6 também a gente já tem.
né? Então já está tudo bonitinho, tudo pronto para vocês. E a gente tem a parte que o professor que preenche, né? Que é a parte, então, da ficha de acompanhamento e o feedback do multimídia. Então, também ela é para todo mundo, é para o registro do professor. Então, é muito importante aí que vocês tenham tudo documentado, porque, ó, lembra que o PF vem aí e vão pedir para ver. Né? Então, você já tem aí o previsto. Então, eu trouxe também, vocês têm todo o documento, né? Tudo explicadinho. Então, aqui eu tenho um modelo dela, tá? Ela tem mais ou menos 8 campos, porque também já equivale por flashback, tá? Então, vamos ver mais de perto. Aqui, né? Então, aí tem lá o nome do aluno, tudo, o visto do professor, o visto da aula, e a gente começa na parte do feedback do professor, a recomendação anterior. Será que meu aluno entendeu? Será que ele tem alguma dúvida? Né? Então, pode ser uma dúvida de ortografia, pode ser a dúvida de conteúdo, pode ser a dúvida estrutural. Então, tudo isso é para você ter lá anotado, até quando você faz as reuniões dos professores e tal. Beleza? Tudo bem? E aí, então, a gente vai caminhando lá o que a gente faz no processo, né? Nossa aula está terminando. Se eu tive uma observação de aula, eu faço o preenchimento aí, né, da observação de aula, eu faço os encaminhamentos que se fizerem necessários, então, seja um aluno que tenha dificuldade, seja um aluno que falta, então, a gente faz aí a ligação, né, em menos de 24 horas. Se é um aluno que tenha dificuldade, então a gente agenda um horário mais aí para ver, para conversar, para ver o encaminhamento que se fizer necessário, né? A gente tem as reuniões de pais, temos o acompanhamento, e aí, para quem não conhece, também está lá disponível no portal, eu trouxe relatório de observação de aula, tanto para o Class quanto para o multimídia. Então, aqui, por exemplo, no Class, o que a gente vai observar? É a preparação inicial, a sequência da aula, as correções. Então, quais são as técnicas de correção que o meu professor usa, o relacionamento do professor com os alunos com os alunos, como que está o nível do grupo, eles estão mais ou menos homogêneos, né? O uso do idioma, o professor está forçando os alunos, como que ele faz o encerramento, ele dá as orientações da tarefa de casa, né? E outras observações. Pode ser que o dia que eu fui assistir a aula foi um dia que não teve aula, foi um dia que a gente trabalhou data comemorativa, ou fez uma atividade extra. Então, a gente faz aí o anotamento, os apontamentos para fazer isso. Lógico que se eu for assistir uma aula, vamos fazer aí o possível para a gente fazer a observação de aula no dia que a gente vai ter uma aula e não uma atividade extra, tá? E aí a ficha de observação do multimídia, ela vai diferir na hora que a gente fala da sequência da aula. Então, se o professor fez a integração e a interação, como que é feita a correção, se também tem os relacionamentos, se a aula está disposta, né? Como que está a sala de aula? Ela está no formato em U. Então, eu tenho aí todas as observações também que se fizerem necessárias, tá? Então, eu tenho uma para o multimídia e uma para o inglês, ok? Então, vamos dar uma pausa aí, porque é muita ficha, muita informação, muito conteúdo. Tem alguma dúvida? É só mandar aqui, eu vou ver se tem alguém já chamando. Sim, nós temos. Aqui chegou uma mensagem de áudio, ok? Que está pedindo para colocar no grupo, ok? Então, a gente vai colocar. Oi, Ale, bom dia, estou assistindo o treinamento aqui da unidade, excelente como sempre. E aí, aqui, eu tenho o Leandro, lá do Sul, né? Então, oi, Leandro, tudo bom? Então, olha aí, ó. Onde consigo as novas fichas de acompanhamento? Procurei no portal, somente as antigas. Eu já estou com um arquivo zipado no final do treinamento, junto com a pesquisa de frequência, eu já vou encaminhar para vocês. E para ver que não é mentira, já estava aqui anotado, ó. Encaminhar o link do treinamento e o link da pesquisa assim que terminar, né? Então, assim, vocês já ficam, e eu acredito que até o final dessa semana já vai estar disponível no portal. Então, obrigada aí. Olha aí, a gente tem aqui o Robson está presente, então ele está acompanhando meio que a distância, mas ele está presente, tá? É isso aí, a gente está sempre juntos aí. Um abraço, Robson. E essa semana é muito legal, porque essa semana a gente tem o nosso treinamento interno, né? Então é a nossa preparação para o ano de vocês. Aqui, ele não ouviu a palavra do dia. Oi, Ricardo, bom, de Bela Vista aí, obrigada aí sempre pela participação. Eu ainda não falei a palavra do dia, então a palavra do dia hoje é acompanhamento. Muito bom. Vamos lá, aqui nós temos de Manaus São José, que fez aí um trabalho, ok? O pessoal de online
a Érica já está aqui online, do lado de inglês, ok? E aí a gente vai fazendo, tá? Aqui é do comercial, beleza, e o Felipe de Nova Odessa, e não, e aqui é o pessoal do comercial. É o que a gente fala, é muito grupo, a gente vai perdendo, né, a rotina. Então a gente tem que se objetivar. E eu quero pedir um favor para vocês. Quando vocês preencherem, né, a nossa pesquisa hoje, coloquem o e-mail de vocês, porque eu vou colocar os links para a gente deixar também documentado. Eu vou encaminhar tudo por e-mail também, porque às vezes tem gente que não tem acesso ao WhatsApp. Então, podem colocar o e-mail da escola, podem colocar o e-mail de vocês, para que a gente possa aí ter o melhor controle. Combinado? Então, vamos lá. Qual é a palavra do dia? É o acompanhamento. E quem se lembra dessa imagem aí que eu mostrei, né, já desde o primeiro treinamento desse ano, né? É o gente que ama o que faz. A gente fala que pedagógico ama o que faz. Então, eu instaurei, aí a gente vai ter o carimbo da ação. Como a gente sabe, né, esse ano eu estou falando bastante aí do hands-on, né, do mão na massa, fazendo aí com muita dedicação, e a gente fez aí, eu escolhi. Então, vamos ver quem já tem um hands-on. Então, a gente tem aí, olha lá, primeira aula show de 2017, a gente teve lá na Microlinha em São José do Rio Preto, foi bem legal, nem a chuva impediu aí que os alunos participassem, e também tivemos a conversão de matrículas. Então, parabéns aí para o Petec, parabéns para o André, né, para a Grazi, para o time todo de São José do Rio Preto, ó, muito bom. Tivemos também aí em Pirassununga, sexta-feira, a gente tem escola nova chegando, já a mão na massa também, olha lá. Eles tiveram inauguração, tiveram ação de sell-out, e começou de dia à noite, eles ainda estavam comemorando. Muito bom aí, sucesso aí para a Milene, né? Estamos chegando e com certeza esse ano eu estou chegando aí também para aparecer, para a gente fazer alguma ação de aula show aí em Pirassununga, né? Então, nós nos conhecemos no treinamento de novos franqueados, então bem-vinda aí ao grupo. Outra ação que eu achei demais aí, que eu vi no fim de semana, foi de Marília, né, da Regiane. Olha só que legal. Ela fez a divulgação dos cursos de inglês de robótica na TV local. Eu queria passar os 46 minutos do programa aqui para vocês, porque foi muito bom. Foi muito legal a maneira como ela encantou, como ela falou com o pessoal, né, da parte de realmente de capacitação, tudo. E ela levou a caneta, você via que eles, ai, nossa, essa caneta, né? Eu quero ver como que funciona tudo. E eles lá ao vivo, eu não sei se foi ensaiado ou não, mas foi bem legal porque eles queriam ver. Então a caneta passava pela bancada, ela falou, ela levou o material de inglês, ela levou o material de robótica. Não sei se vocês viram aí na imagem, mas eu até coloquei. Ela passou aquele vídeo, lembra que a gente lançou lá na convenção? Ela passou o vídeo, então ela passou, tem o vídeo institucional, então é isso que a gente fala, né? É um mão na massa mesmo, gente. É colocar em uso. Vocês viram que hoje eu comecei o programa, então esse ano a gente vai usar muito o nosso vídeo aí de divulgação de inglês. Então baixem o vídeo, ele já está lá disponível desde o finalzinho do ano, depois da convenção, lembra que a gente já foi passando o vídeo em todos os treinamentos. Então é isso que a gente quer. Mostrem aí os seus produtos. Então, a gente tem vídeo institucional, tem vídeos dos produtos, façam aí a divulgação, vai no jornal, não consegue ir na TV, mas chamem os alunos, mostrem aí tudo que vocês fazem, né? Quando fizer a reunião de pais, como a Márcia lá faz, então falem dos cursos, né? Mostrem, porque a gente fala bastante, né? O quê? Retenção, renovação, rematrícula, né? Não pode parar. Então, como não pode parar, então fazendo aí só uma retrospectiva. Então, aí para janeiro, né? Então, eu vou fazer acho que duas consultorias, porque essa semana a gente vai estar no nosso momento de elaboração das rodadas. A gente teve os treinamentos, então, via web, né? Então, a gente já teve no dia 9 sobre planejamento e organização, que foi mais um boas-vindas. No dia 16, a gente falou sobre o curso da Universidade Corporativa, então, os 5 momentos, metodologia, como acessar. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, é só entrar em contato. E hoje a gente está falando aí sobre acompanhamento pedagógico, né? Principalmente aí sobre as fichas, né? E até a contratação dos professores.
Para a próxima semana, então, no dia 30, a gente vai falar sobre dúvidas de metodologia. Então, aproveitem essa semana para vocês também já assistirem, porque caso alguém tenha alguma dúvida, a gente já consegue solucionar. E o que eu falo, eu vou montando os treinamentos de acordo com as necessidades e com as solicitações de vocês, tá? Então, vamos lá assistir. Se tiver dúvida, já manda e eu monto para vocês. E a gente vai falar também, principalmente, dos annual books, né, do 2 e do 4. E a divulgação, então, inicial dos nossos treinamentos de inglês, tá? Para o mês de fevereiro, então, a gente já tem aí o nosso One Pearson, que é o nosso treinamento interno. Nós vamos ter, então, a início aí da primeira rodada de 2017. Nós temos também as consultorias, os encontros pré-planejados, esse vem que vem, olha lá. Dia 6 a gente já começa com comprometimento e resultados. A gente vai ter a participação do nosso Moisés, né, o nosso consultor aí do Norte. Ele vai vir aqui visitar a gente e a gente vai fazer um treinamento super legal de ter aí a unidade toda participando. No dia 13 a gente fala sobre os teens, no dia 20 a gente fala sobre os kids, no dia 27 é carnaval, então a princípio não haverá transmissão, tá? Então eu não sei ainda, eu não sei como que vai estar a agenda de vocês, mas é muito legal, é o que a gente fala, é a escola toda participando e todo mundo junto. Tá? Então, lembrando aí a agenda, né, para fevereiro, já para reservar a data. Então, no dia 3 em Campinas e também no dia 3 em São José dos Pinhais. No dia 16 em BH, no dia 17 em BH, a primeira rodada, e no dia 17 para SP1. Combinado? Anotaram aí? Pode dar o print na tela, né? Quem estiver assistindo também, eu quero que vocês deem o print de vocês, encaminhem para mim também a foto de vocês aí que estão assistindo, tá? E enviar os e-mails. Então, vai participar, ó. Para quem for fazer em Campinas e na SP1, encaminha o e-mail para mim, para o alessandra.pita@pearson.com. Quem for fazer em São José dos Pinhais e em BH, vai encaminhar o e-mail para o Robson, né? Então, é o robson.cubes@pearson.com. Tá? Então, assim, é o que a gente fala, é trabalhar sempre juntos, vocês já se organizam, vejam aí, se você quiser ir para Belo Horizonte, vir para Campinas, são todos bem-vindos, né? Então, vejam aí qual a melhor agenda para vocês. O importante é ter aí todo mundo capacitado, né? Então, é o que a gente fala, todo mundo planejando, eu já falei a semana passada, não basta a gente planejar, a gente tem que ter toda a preparação, executar, então, entrar em ação, para que a gente possa ter aí o sucesso garantido, né? Então, não adianta nada a gente só planejar e não entrar em ação. Não adianta nada eu fazer e depois eu não corrigir e fazer os ajustes que se fizerem necessários. Então, é muito importante aí todo mundo trabalhando junto, né? 2017 é o nosso ano da atitude, então vamos que vem muita coisa boa por aí. E quando a gente fala aí da retenção, renovação, rematrícula, né? E agora, o que eu falo? Então, eu vou lançar uma dúvida, né? Uma pergunta para vocês, que vocês podem também encaminhar para mim por e-mail aí durante essa semana. Então, podem se reunir com pedagógico, profissionalizantes de idiomas, pode se reunir com o comercial, né? Então, o que será? Então, olha lá, o que eu, como educador, tenho feito para encantar, motivar e manter motivados os meus alunos, né? A gente tem vários grupos aí, a gente tem um grupo dos professores de São Paulo que eles fizeram isso, né? Então, quem tem alguma ação de retenção, quem tem alguma ação de renovação, quem tem alguma ação de rematrícula, que tenha feito, que tenha dado resultado, manda para a gente, compartilha, não precisa de foto. Só descreve mais ou menos aí para mim. Se quiser mandar o áudio, porque não quer digitar, não tem problema, manda o áudio, que aí eu escuto e a gente monta. Então, vamos compartilhar essas ações, né? Vamos fazer aí a nossa rede crescer mais e mais. Lembram-se que a gente sempre fala, né? Que a Microlins é a maior e melhor escola profissionalizante aí, né? Do país. E vocês viram aí a semana passada com os resultados da ABF, né? No setor de escolas aí, ela conseguiu realmente ficar, né, entre as melhores. Na Pearson todo nós tivemos 3 e a Microlins foi uma que ficou aí entre as melhores, tá? Então eu vou terminando, dúvidas, perguntas, aproveitem agora,
tá? Eu vou mandar o link para vocês. E lembrando que quando eu mandar o link hoje para vocês, façam quem não fez a pesquisa do dia 6, a pesquisa do dia 13 e a pesquisa de hoje, tá? Por que isso? Não, falei tudo errado, né? Então, assim, do dia 9, do dia 16, do dia 23, desculpa aí, que foi de janeiro. Façam as pesquisas retroativas, porque eu tive problema, os vírus vieram me visitar e eu perdi aí, eu não consegui acessar o relatório, tá? Então, por favor, aí, quem assistiu, já preenche também com a data do relatório referente do treinamento, e quem não assistiu aí, fica a dica aí, a oportunidade para assistir e fazer um planejamento para o ano, tá? Então, lembrando que a gente vai terminando, o nosso próximo encontro, então, fica aí na próxima semana, dia 30, ainda às 11 horas da manhã, porque foi um horário que todo mundo aí, a maioria das escolas preferiu, porque é começo do dia, então pode assistir. Dúvidas, metodologias e Annual Books 2 and 4 na próxima semana, tá? Quem não conseguiu assistir agora, ou tiver mais gente para compartilhar, no finalzinho do dia a gente vai fazer aí a reapresentação e eu vou me comprometer a ficar lá ou online no site, então a gente já vai tirando as dúvidas na hora, então eu vou me assistir, ou então a gente vai tirando aí as dúvidas pelo WhatsApp, combinado? Beleza? Então aí o meu thank you very much, né? O meu muito obrigada. Fica aí o meu e-mail para qualquer coisa e vocês podem contar comigo a qualquer momento, em qualquer dia, qualquer horário, tá certo? Então, bye bye, uma ótima semana aí para todos e daqui a pouquinho a gente se encontra no WhatsApp. Tchau, tchau.